Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eis-me aqui novamente, agora para falar sobre o concerto sinfônico que eu fui ontem na Sala São Paulo. Se tem um barulho de furadeira porque meus vizinhos estão fazendo obras, então é, já queiram me desculpar, né? Mas não é uma coisa que está no meu hall de controle. Então, fui ontem no espetáculo da Sala São Paulo para poder assistir um concerto sinfônico. Eu conheço a Sala São Paulo, sou suspeito de falar sobre a Sala São Paulo. Para quem me conhece pessoalmente sabe disso, que eu vou há muitos e muitos anos, desde que eu me conheço por gente. Eu acho que desde quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu comecei a ir aos matinais dos domingos, né? Os matinais que são gratuitos, ocorrem geralmente lá para as 11 da manhã, meio-dia. E eu ia com os meus pais, levava eles e tal, e sempre foi do meu interesse, sempre foi do meu gosto, esses ambientes de concerto sinfônico, de orquestra e tudo mais. E aí eu comecei a também ir aos espetáculos que ocorrem geralmente durante a semana, são os espetáculos pagos, né? E aos sábados também. Enfim, quem me conhece sabe que eu sempre estou por lá, ou no Teatro Municipal, enfim, são as minhas casas, as minhas segundas e terceiras casas. E ontem teve é, um prelúdio do Wagner, de uma ópera do Wagner, né? E também teve a apresentação da Sinfonia número 7 da Emily Meyer. Eu pessoalmente não conhecia ela é conhecida como a Schubert de saias, né? É uma das autoras ali do século XIX, do século XIX, da era do romantismo, entre o período clássico e o romântico. Uma das poucas mulheres, né, compositoras, e que ela acaba sendo apagada, digamos assim, né? Cai num ostracismo, embora a época, quando ela foi trabalhou, né, nas composições dela, ela ficou bem conhecida, né? Era muito tocada, muito regida, né, pelas salas de concerto ali da Europa. Mas depois de algum tempo ela meio que caiu no ostracismo. Meio que a obra dela, e agora começou a ser redescoberta. A biografia dela foi lançada recentemente, eu acho que foi em 2022, né? Então, assim, é uma autora que, aos contemporâneos dela, ela foi cultuada, né? Mas que depois caiu no esquecimento. Uma das poucas mulheres que teve composições aclamadas à época, mas que atualmente está sendo redescoberta. Ela foi uma autora, digamos, que perdeu os pais muito cedo, né? Eu acho que o pai que tirou a própria vida, a mãe faleceu, acho que quando ela ainda era muito jovem também, e veio de uma família muito abastada, e ela teve essas oportunidades para poder estudar ciências, estudar música e tudo mais, então ela dedicou a vida dela, ao invés de ser uma mulher que casaria e viveria à sombra do marido, ela dedicou a vida à composição, né? À música. Então ela tem uma obra ali considerável. E foi ontem o concerto, né? Da Sinfonia número 7 dela. Gostei, mas assim, não é. Nossa, que retirou, assim, sabe? Que me deixou deslumbrado, algo do tipo. Mas é uma obra interessante. Aí depois teve um intervalo. E o segundo momento foi o segundo tempo, né? Foi o Requiem do Mozart, que todo mundo conhece, já deve ter ouvido, talvez em desenho animado ou em algum filme, né? Certamente. Então é uma obra muito conhecida no imaginário popular, né? No imaginário coletivo da sociedade no geral, mundial, né? E foi ali a última obra do Mozart em vida, uma obra inacabada que foi finalizada por um dos seus pupilos, por um dos seus alunos, né? E é uma obra que foi encomendada por um nobre, como era comum à época, né? Os compositores viviam por encomendas de nobres, né? Principalmente a maioria dos compositores que não nasciam abastados, de família abastadas, ou seja, precisavam ganhar dinheiro para poder sobreviver, ou seja, Mozart, Beethoven, enfim, vários outros compositores que não nasceram de famílias nobres, de famílias abastadas, da realeza, da monarquia. Então, são pessoas que precisavam subsistir, né?
Então, eles vendiam, eram compositores, era o mercado, os nobres solicitavam que eles compusessem obras para determinados momentos da vida dos nobres e recebiam dinheiro em troca disso, né? Então, por isso que a maior parte das composições ali, do período clássico, do barroco, do romantismo e tudo mais, são obras dedicadas a esses nobres, né? Por isso que fala assim, né? Lembra o nome do nobre no momento em que você recebe o encarte da obra onde vai ser que vai ser enfim, executada no caderno, né, no libreto, você recebe geralmente informação do nobre que financiou essa obra. Só que aqui teve uma peculiaridade, né? Porque esse nobre que solicitou esse requiem para sua jovem esposa, que havia falecido há pouco tempo, ele queria que o Mozart compusesse esse requiem sob anonimato. Na verdade, que ele fosse como se fosse um ghostwriter, né? Um ghost composer, né? Ou seja, ele cedesse a composição e o nobre assinasse como fosse uma obra dele, entendeu? Então seria uma obra que as pessoas, talvez hoje em dia, depois de muita pesquisa, as pessoas viessem a saber que seria de Mozart, mas há um intuito desse nobre, tanto que a contratação ocorre por meio de um mensageiro que vai mascarado para poder falar com Mozart, tem toda essa áurea, esse contexto e tal, porque era uma forma de ludibriar ali o entorno desse nobre para que as pessoas passassem a acreditar que aquela composição, aquele requiem para sua jovem esposa falecida, fosse uma composição autoral dele próprio e não do Mozart. Então essa foi a ideia. Mas ele não contava que o próprio Mozart viria a falecer, né? Então, o requiem que era para a jovem esposa do nobre acabou sendo o requiem do próprio Mozart, que é parte dessa obra inacabada, veio a ser composta no leito de morte do próprio Mozart, né? Então, uma obra que no final da sua própria vida, uma vida que foi ceifada, eu acho que foi tuberculose, eu sei que foi por alguma problema respiratório. Não tenho certeza, confirme aí na internet, mas eu vi isso há muito tempo, minha memória não está tão fresca assim. Mas ele morreu muito jovem, né? Morreu com 36 anos de idade. Pensar que hoje em dia a gente pode ter uma expectativa de vida ali por volta dos 80 anos. Tudo bem que aquela época ali, o final do século XVIII, as pessoas não tinham o costume de viver muito, mas 36 anos, mesmo para aquela época, era uma idade muito jovem, né? Então, se ele viesse a falecer com 50 anos, com 60 anos, era mais comum para a época, né? Porque ele não era um camponês que viria a ter uma expectativa de vida muito baixa e tal, enfim, ele não era da monarquia, não era um nobre, né? Mas ele tinha condições sociais interessantes, né? Então, meio que ele morreu muito jovem. E essa obra que veio ser finalizada por um dos seus alunos, não vou lembrar o nome dele agora, mas aí todo esse caminho que eu venho fazendo aqui no vídeo, e eu prometi que a partir do último vídeo, eu vou começar a fazer vídeos mais curtos e mais sucintos, né? Então não vou me alongar muito. Tem duas partes aqui do Requiem. E o Requiem, o que é um Requiem, né? Para você que talvez ainda não saiba, o Requiem é como se fosse atualmente a missa de sétimo dia, né? É um momento solene que é cantado, né? É tocado dentro de uma catedral, de uma igreja, enfim, com requisitando a Deus, solicitando, pedindo, aclamando a Deus que aquela alma que veio a falecer seja recebida, seja perdoada, que ascenda aos céus e tudo mais, né? Então uma aclamação, né? Aclamação acho que talvez não seja o termo correto, mas é uma solicitação, né? Um desejo dos que estão vivos para que Deus possa receber aquela alma, né? Que aquela alma enfim possa descansar. Então esse é o intuito do Requiem.
Então ela vem de um momento litúrgico, né, no momento religioso ali dentro de uma igreja, né, no caso uma igreja apostólica romana, né, católica apostólica romana, e mas foi imortalizada. Então assim, tem duas partes. Olha só, não sei se no vídeo está captando o barulho da furadeira, mas enfim, não vou ficar gravando novamente por causa disso daí. Mas tem duas partes que me fez lembrar algo que eu tinha visto há muitos anos mesmo na catequese. E aí a gente tem o contato que se você não foi ainda na Sala São Paulo, quando tem essas obras que tem coro, né? Até mesmo as que não tem coro, mas é dividido, né? Em atos. Então, cada ato tem lá um letreiro eletrônico suspenso acima da orquestra que você recebe aqui no libreto, né? A sequência dos atos, enfim, das partes da obra que está sendo executada e tudo mais. Mas também é exibido lá na parte desse visor eletrônico que tem lá em cima. E quando tem o coro, né, no caso dessa obra do Requiem de Mozart, ele, conforme o coro vai cantando a parte em latim, porque essa aqui é um Requiem todo em latim, né? São alemães, né? Mas, como era esperado da época, toda obra desse porte era executada e cantada em latim, né? Porque, como eu disse, é um momento litúrgico dentro da igreja. Lembrar que antes do Concílio II, o Concílio Vaticano II, toda a missa era realizada em latim, né? Então, estamos falando ali do final do século XVIII. Era comum que toda a missa viesse a ser realizada em latim e o requiem não seria, não fugiria dessa regra, certo? Então, assim, tem duas partes aqui. Então, aí quando é cantado o coro, a letra do que está sendo cantado, daquele ato, daquela parte ou da sinfonia, do requiem, ou do concerto no geral, ele é exibido nesse letreiro eletrônico. Então, quando tem a gente tem a parte em latim aqui, e a gente vê a parte em português, a gente associa, e isso me fez lembrar, né, de duas palavras que temos em português, que são, como boa parte da nossa, do nosso vocabulário, que é oriundo do latim, né? Nossa, esse barulho aqui tá infernal. Boa parte é oriundo do latim, então do nosso vocabulário da língua portuguesa. Essas duas palavras me fez lembrar da época da catequese, porque eu associei, né, a terminologia em português à origem latina que está contida aqui no libreto. E o primeiro deles é Dominus, né? Porque Dominus é Senhor, Dominus Jesus, que é o... cadê o Dominus Jesus aqui? Faz parte os dois termos que eu me refiro faz parte da quarta parte do Requiem de Mozart. Então, Domino Jesus, Senhor Jesus, o mundo foi criado em 7 dias, um sétimo dia Deus descansou, né? Então, assim, o sétimo dia é reservado ao Senhor, ao Deus, né? Então, Dominus em latim e domingo em português, que é o dia do Senhor. É o dia que o camponês, ou enfim, o ser humano, depois de trabalhar durante a semana inteira, vai reservar o sétimo dia ao Deus, né? E é quando existe a missa dominical, a missa do Senhor, né? A missa reservada ao dia do Senhor. Então, essa é a primeira palavra que me fez remeter a essas memórias afetivas aí da época da catequese, que pelo menos na minha época eles explicavam, atualmente já não sei. E a segunda parte é a hóstias, que é uma outra parte do movimento quarto aqui do Requiem. E a hóstias, que em latim significa sacrifício, né? O sacrifício. Então nós temos a hóstia durante a missa, durante o missal romano, né? A missa da Igreja Católica Apostólica Romana.
A missa em si, para quem não sabe, é a representação da última ceia, né? Então a gente pensar na Semana Santa, a última ceia, salvo engano, ocorre na quinta-feira, né? Então, em tese, é um momento de alegria, de confraternização, mas é um momento que antecede, né, o sacrifício de Jesus na cruz. Então, por isso que hóstia é o sacrifício. Então, dentro da liturgia da igreja, aquele é o momento mais importante porque é o corpo e sangue de Cristo, né? O vinho e o pão, a hóstia é o pão, né? Para quem não sabe, é como se fosse um pão ázimo, né? Dos judeus que não é fermentado, né? Um pão que é só farinha e água, basicamente, né? Enfim, e no caso a hóstia é o sacrifício, que é o momento solene que nós temos contato com o corpo de Cristo, né? O sacrifício aqui é porque Cristo morreu na cruz para expiar o pecado do mundo, né? Então o Deus que se sacrifica para expiar o pecado do mundo, né? Para, enfim, nos eximir e tudo mais. Então, nesse sentido, houve esse momento da liturgia, que é o momento que nós temos, o momento que só quem não está em pecado mortal pode ter contato com a hóstia, né? Então, é um momento muito solene da missa e de muito respeito, né? Então, quem não tem, quem está em pecado mortal, né? Tem que confessar com o sacerdote e tudo mais. Então, ele passa a ser o corpo e o sangue de Cristo após a transfiguração da bênção do padre, né? Eu não sei se essa é a terminologia, desculpa, né? Porque mas que eu me lembro há muitos anos atrás, mas depois que o padre faz a, ali aquele momento da própria liturgia, enfim, que há essa transfiguração do pão, no caso da hóstia, em corpo de Cristo, é que existe a comunhão do corpo de Cristo. Então, por isso que me fez lembrar hóstias, né? Aí no momento em que é cantado pelo coro da USESP, aparece lá, sacrifício de Deus e tudo mais, e não lembro exatamente como que é a letra em latim, mas me reavivou essas lembranças, né, de quando eu era adolescente. E a outra coisa que já está perto de 20 minutos, que eu acho interessante fazer o registro, é sobre a própria Sala São Paulo, né? Porque assim, você já foi na Sala São Paulo, você conhece que é um ambiente assim espetacular, belo, um local de paz, um momento de beleza, de contemplação, né, e tudo mais. A própria, que era uma estação de trem, né, a estação Júlio Prestes é de uma beleza assim indescritível, né? Mais perto ali do café, já estava com a janela um pouco aberta, quando eu fui pegar o café na bancada que eu comprei. Aliás, muito caro aquele café, né? É um expresso que custa R$ 12, o salgado custando R$ 18. É muito caro. Então, mas tudo bem. Compra quem quer, não é mesmo? Eu comprei só o café. E aí, quando fui retirar o meu café, veio aquele. Tava ventando lá fora um pouco, e naquele frio, veio aquele cheiro repugnante de urina, né? Então, isso me fez lembrar como a realidade é São Paulo, né? Mas como a realidade aqui em São Paulo é tão díspare, né? Dentro da sala São Paulo, tá, de certa forma, a alta sociedade, né? A sociedade mais intelectualizada, uma sociedade mais letrada e tudo mais, com uma qualidade de vida ali considerável, e os que fora estão em condições assim desumanas, né? A própria Cracolândia ali na região dos Campos Elíseos, né? Da Luz. E aí, como a janela estava um pouco aberta, veio esse cheiro repugnante de urina muito forte, como tá frio, né? Parece que o cheiro fica mais forte ainda.
E me fez lembrar duas situações que toda vez que eu vou à Sala São Paulo eu lembro, né? Então agora nem tanto porque tem a passagem da Estação da Luz até a Sala São Paulo. Então a gente não tem mais o contato com o mundo externo ali da... Eu acho que é a Avenida Rio Branco, eu não lembro a avenida que passa ali ao lado da Estação Júlio Prestes. Mas... Enfim, agora não tenho mais a situação. Mas à época, muitos anos atrás, ainda tinha que fazer o trajeto por fora, né? Então, quando eu não ia de carro, ou ia pela Estação da Luz, ou chegava pela Estação Júlio Prestes, tinha que caminhar aquele trajeto por fora. E aí eu lembrava de duas situações específicas. Uma delas é a questão da HQ do Batman, né? Que, salvo engano, os pais do Batman são alvejados por criminosos na saída do concerto sinfônico, né? Não sei se é em Nova York ou é Chicago. E aí, toda vez que eu ia à Sala São Paulo, eu via, poxa, aqui é a realidade do Batman, né? Aqui estamos em Gotham City. A alta sociedade aqui indo nos concertos sinfônicos e quando sai dela tem esse baque com a sociedade de fora, né? Com a criminalidade, com as mazelas sociais e tudo mais. E por outro lado, eu lembrei da nossa própria história, né? Que tem o atentado contra o Dom Pedro II, ali ainda a época do Império do Brasil, né? O imperador Dom Pedro II, que eu não lembro se é quando ele tá chegando no concerto, ou seja, quando ele está saindo do teatro, do concerto, que um manifestante o alveja, né? Eu não lembro se é a tiros, alguma coisa assim, ou que, não sei se não chega a atingi-lo, salvo engano, mas tem uma tentativa de homicídio contra o Dom Pedro II. E aí me fez lembrar isso também, né? Porque você tá num ambiente de esplendor, do sublime, né? E você sai até uma pessoa mais elevada, assim, tipo, meio que pisando nas nuvens, elevada nesse sentido, né? Você sai uma pessoa um pouco mais inspirada e tudo mais, acreditando na humanidade, uma pessoa assim. Você tem o contato com o belo, né? Com o que é o melhor do que a humanidade pode ser, né? Ali dentro. Das capacidades técnicas, cognitivas e humanas e criativas, e quando você sai da Sala São Paulo, você tem esse contato abrupto, né, com a realidade mais discrepante e brutal que a gente pode ter, que só São Paulo pode nos, nos, nos proporcionar, digamos assim. Então, assim, me fez lembrar dessas duas situações, né, toda vez que eu vou à Sala São Paulo, ou eu vou ao Teatro Municipal ou qualquer outra localidade aqui de São Paulo, mas eu acho que talvez a Sala São Paulo em si e o Teatro Municipal, mas principalmente a Sala São Paulo, tem me inspira a essas lembranças tanto do Batman quanto do atentado contra o Dom Pedro II, por causa dessa abrupta dicotomia entre o belo e o grotesco, né? O que nossa sociedade pode proporcionar, né? Um ambiente em que o que é belo, o que é natural no sentido de belo, né? De natureza, né? Daquilo que nós podemos ser e daquilo que nós não queremos ser, né? Então esse degrau muito alto, né? A gente acaba tropeçando, né? Ou seja, estamos nas nuvens e ao pisar fora, e às vezes nem fora, como eu disse, a janela aberta nos faz remeter a essa realidade, que vem o cheiro invadindo, o cheiro repugnante de urina, né? Então a gente tem esse tropeço, né? A gente tem muito a avançar ainda por causa enfim, né, o próprio caminho da Estação da Luz para Sala São Paulo é muito conveniente, facilita muito, mas uma das motivações é para que os que participam da vida social ali da Sala São Paulo não tenham contato com o mundo externo, né? Então, enfim, não veio só para facilitar a chegada à Sala São Paulo, mas para que as pessoas passem a não ter mais o contato com o lado de fora. Então, a gente tem essas idiosincrasias do paulistanas, né? Do povo paulista. Mas é isso, já tá com 25 minutos, então capiche e comenta aí se você conhece essas obras que teve ontem, né? Executadas aí na Sala São Paulo por meio da USESP. Se você conhece a Sala São Paulo,
se o que você tem a tecer e a falar aí sobre o mundo externo da Sala de São Paulo, do Teatro Municipal, de qualquer outra casa de cultura aqui de São Paulo, que tem essas experiências abruptas entre o que é belo e o que é real, né? Então, é isso. Então, ótimo final de semana e capiche!